Olá, meu povo, graça e paz. Mais um dia que fez o Senhor e mais um café com o pastor para que possamos meditar sobre o tema sabedoria. Hoje nós vamos refletir sobre como resolver os problemas, as dificuldades que chegam a cada dia com a sabedoria lá do alto. Temos que fazer isso, pois, acaso contrário, podemos resolver, não, criar mais problemas, criar mais situações difíceis. Então, o livro de Jó, capítulo 5, do versículo 7 em diante, vai dizer assim: No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Amém. Glória a Deus. Aqui há uma declaração bem interessante no versículo 7 que diz que é certo, é certeiro. Nós temos dificuldades. O homem nasce para elas. O paraíso era lá com Adão e Eva. Depois da queda, a gente entra no mundo que o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas nós temos aí um grande Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, aquele ao qual o próprio salmista, olhando para os montes, disse assim: eu olho para os montes, e de onde vem o meu socorro? Ele mesmo identifica dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então, o que devemos fazer quando chegam os problemas, chegam as dificuldades, principalmente coisas bem complexas? A gente tem que seguir aqui o conselho aqui do livro de Jó, que diz assim, ele diz: mas se fosse comigo esse problema, eu apelaria para Deus. Olha que coisa maravilhosa e sábia. Apelar para o Senhor. Ele que fez todas as coisas, ele que conhece tudo, ele que sabe o meu deitar, o meu levantar, ele sabe da onde proveu esse problema, onde nasceu e aonde vai ser a solução. Então, aqui a palavra ela nos ensina a dizer: vou apelar para Deus. O problema chegou, a dificuldade está aí, é um fato, a perca, o prejuízo, a traição, a falta de algo, não sei o que você está passando nesse momento, mas, primeira coisa, apele para Deus. Primeira coisa, converse com o Senhor. Você pode fazer perguntas a Deus, você pode perguntar a Deus: por que estou passando por essa situação? Me mostra, Senhor, se é algo em mim que causou esse problema. Não é à toa que a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, de não dos seus próprios pecados, e não de suas próprias escolhas. Então, o salmista aqui, o escritor aqui do livro de Jó, ele diz isso, ele diz: olha, esse problema, essa dificuldade, eu não levaria para outra pessoa, eu levaria para o Senhor. O Senhor ia ser o primeiro a saber. Mesmo você dizendo assim, ele já sabe, mas converse com ele. Fale para ele, conte a ele a sua dor, a sua angústia. Ele diz aqui o seguinte, versículo 9, ele realiza maravilhas insondáveis. Uma dessas maravilhas insondáveis, diversas são, mas uma das que eu posso te pontuar, é que o Senhor não é aquele que te critica ao você cometer um erro. Às vezes a gente vai levar algum problema para alguém e você vai naquele sentido de ouvir uma palavra, de sentir um apoio, e você às vezes leva até uma pedrada tipo aquelas: eu não te disse, eu não te avisei que isso ia dar errado. O Senhor é aquele que te ouve, é aquele que te escuta, não é aquele que te critica. Por quê? Porque ele sabe que a nossa natureza é falha, a nossa natureza é pequena, a nossa natureza é dada aos erros. Não sabemos resolver muitas coisas. Outras coisas resolvemos de formas complicadas. Mas o Senhor é aquele que te acolhe, é aquele que te escuta, é aquele que te ouve naquela situação, por mais difícil que seja. Não é à toa que Davi, ele chegava perante o Senhor, na grande maioria das vezes, Salmo 51 mesmo fala sobre isso, que ele chegava para o Senhor e dizia: eu sei que foi eu que criei esse problema, eu sei que criei
essa dificuldade. E o Senhor está certo em me punir. Mas o mesmo Davi, ele dizia: limpa-me, purifica-me, transforma o meu ser. Então, você pode chegar perante o Senhor sem medo, que Ele vai te acolher. Mais adiante, ele vai dizer aqui: derrama chuva sobre a terra, envia água sobre os campos. Então, não está perdido. Eu sempre digo para você que nem tudo está perdido. Você se acorda, o sol, ele nasce. Então, uma dica para você: enquanto houver sol, há esperança. Sabe o dia de você se desesperar? É o dia que você se acorde e você olha e diga: cadê o sol? O sol não nasceu hoje não. Ele nasce todos os dias. Por quê? Porque a mão do poderoso faz isso. O sol nasce todos os dias e esse sol é um exemplo da palavra do Senhor que diz assim: eu estou aí, não está tudo perdido, eu estou aqui, eu sou essa luz. Eu levantei o sol hoje para você ver. Então, enquanto há sol, enquanto há chuva, nada está perdido, porque Deus pode mudar toda e qualquer situação. Depois ele vai continuando aqui, ele diz: os humildes ele exalta e traz os que pranteiam, no caso os que choram, a um lugar de segurança. Então, qual é aquela pessoa que tem mais acesso a Deus? Pastor, tem pessoas que têm mais acesso a Deus? É claro que tem. Pessoas que são humildes, pessoas que elas olham para Deus em suas orações e não ficam culpando os outros, nem ficam pedindo coisas soberbas. Elas ficam na seguinte situação: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo escuta. Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te ouvir. Estou envolvido em uma situação. Essa situação pode ter sido criada por mim mesmo, mas eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, eu reconheço que eu errei e eu gostaria de resolver esse meu problema. Senhor, eu te peço perdão por isso que eu causei. Quando isso acontece, aqueles que são humildes, eles têm as suas lágrimas enxugadas. Então, chegue no trono da graça com humildade. Um exemplo disso, leia o Salmo 51 e o Salmo 56. Todos os dois são situações às quais Davi, ele chega perante ao Senhor com muita humildade, com muito reconhecimento que ele não era apenas nada, e se entrega a Deus, ou entrega a Deus o problema para que Deus venha a trazer solução. Que Deus te abençoe, te cubra de graça, de misericórdia, de amor. E esse foi mais um Café com o Pastor. Espero que você medite nessa palavra, espero que você compartilhe essa palavra e espero que você possa praticar essa palavra. Problema que chegar, você entrega para Deus, converse com Ele. Se você tiver de conversar com outra pessoa, pode ficar certo que o próprio Deus vai dizer: converse com Cicano, converse com Beltrano, mas hoje converse com o Senhor. Deus te abençoe, fica na paz.